ver se já iniciou aqui a gravação. O tema hoje que a gente vai falar é um tema bem legal, é sobre espiritualidade e prosperidade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou fazer uma saga de três conteúdos sobre isso, esse é o primeiro, tá bom? Nas próximas 2 semanas eu vou trazer um fechamento de toda essa questão de prosperidade e espiritualidade, né? É, Infelizmente, né, ou na realidade foi como as coisas foram construídas, né? A gente viu essa parte da prosperidade sendo tirada da Bíblia que a gente tem conhecida hoje. Então, até quando a gente estuda os arcanjos dentro da Bíblia, a gente só lê três, que é o arcanjo Gabriel, Rafael e o Miguel, né? O arcanjo Uriel, que é o da prosperidade, ele não é citado na Bíblia tradicional. A gente encontra em textos canônicos que foram tirados da Bíblia que são escritas de João, Maria Madalena, né, de Enoque, que foram encontrados muito tempo atrás no Antigo Egito, numa antiga tumba que estava guardada esses manuscritos, e por isso que a gente tem essa parte esotérica também, que a gente consegue ter conhecimento dessas leituras sagradas, né? E lá, inclusive, falar de Jesus como mago, trazendo toda essa visão que a gente fala aqui, né, sobre essa autorresponsabilidade. E por que eles tiraram a prosperidade? Porque quando a igreja naquela época quis controlar as pessoas, a forma que você tira essa autonomia do ser é você tirando a prosperidade dele. Criando uma situação de escassez. Porque você cria uma dependência desses seres próximos a você, então você cria uma egrégora ali, você está falando de Deus, mas você está tracionando através do medo, né? Através de penitências, através de pobreza, né? E tudo isso vai criando pessoas dependentes de sistemas, pessoas dependentes da igreja, e a gente chegou no colapso, assim, tudo isso aqui que a gente vive hoje foi extremamente arquitetado, tá? Então, assim, foi muito planejado isso para prender a gente, né? Até o filme Matrix, né? Tipo, ele mostra muito o que seria essa visão, tá? Só que a prosperidade, ela é o que chegou para essa nova era, para esse novo reino. E essa nova era de Jesus precisa dessa prosperidade. Nós que somos médiuns regeneradores, somos trabalhadores da última hora, nós temos que ter a prosperidade em nossas vidas, porque senão vai ser que nem a figueira. Né? Acho que a maioria que lembra da história da Bíblia, que Cristo passa ali na figueira e a figueira está sem frutos, né? E ele amaldiçoa a figueira e naquele momento aquela figueira resseca e cai todas as folhas ali e ela nunca mais dá frutos. Né? O que essa história mostra para gente? Que todos nós temos que dar frutos, todos nós temos que ser prósperos, mas nós temos um tempo para isso. E esse tempo chegou, tá? A trombeta já tocou, a gente já entrou nessa nova era, tá? Então a gente teve muitos encerramentos nesse último mês, agora nesse mês que a gente está vendo, mês 7, tá? E esse próximo mês 8, junto com o Portal de Leão, tá vindo muitas energias de Sírios, de outras estrelas, trazendo todas essas energias dessa nova arquitetura que a gente vai viver. Então é um novo sistema financeiro, é uma nova forma de viver a vida. E quem não entender isso vai ser que nem a figueira que apodreceu. Porque como que a gente faz a analogia de planta com a gente, né? Que isso na Bíblia tem muito. Então, assim, a planta, ela dá os frutos através da seiva dela. Qual que é a nossa seiva? São os nossos hormônios. Então, por exemplo, quando a gente está com cortisol alto, a gente está estressado. Quando a gente está estressado, dificilmente você consegue fazer o bem, consegue fazer a caridade. Dificilmente você consegue dar bons frutos porque você está estressado e limitado, tá? Tentando lidar. Quando você entra no cortisol, o seu corpo ele entra no modo de sobrevivência, gastando energia para não morrer. Só que na realidade você é um ser eterno que veio aqui para criar. Você veio para prosperar, você veio para realizar. E você só consegue fazer isso quando você está com o seu sistema calmo, consciente, tá? Então, eu venho trazer esse ensinamento, toda essa energia por trás da prosperidade junto com a espiritualidade. E vai ser essa nova era financeira, tá? Que nós, né, se adaptando a essa nova realidade, seremos condutores em pouco tempo, vocês vão ver grandes mudanças financeiras, inclusive, né? São um reflexo de tudo isso aqui, que vai acontecer, tá? Grandes sistemas vão cair. E quem tiver essa mentalidade irá prosperar e florescer, tá bom? Então, engenharia da mentalidade próspera, alquimia da provisão, né? Esse é um módulo de formação iniciática, tá? Bom, vou começar falando que você é uma criatura divina abundante, tá? Então, se o todo está em tudo e tudo está no todo, isso aqui é um princípio hermético, né? Vamos lembrar as 7 leis universais que regem o universo, que a Hermes trouxe para a gente, essa é uma delas, né? Que o todo está em tudo e tudo está no todo. Então, se todo foi criado pela criação,
E aí você analisa a natureza, você vê como ela é próspera, ela é abundante. Se você viaja e vê um campo de milho, você vê a quantidade, a grandeza do milharal. Você nunca vê milharal pequeno. E você planta lá e começa a dar um monte de milho. É um negócio, é muito próspero, é abundante. A gente vê São Paulo, que a gente joga mal lixo, não faz organização, quer dizer, grande parte das pessoas, né, tem esse uso inadequado da cidade, acabam prejudicando, e a gente vê flor nascendo no meio do asfalto. Porque você vê a força de Deus, você vê a prosperidade e a abundância na vida, tá? Então, só que as pessoas que entram num sistema de escassez, elas estão criando uma ilusão da escassez, porque ela, por natureza, já é próspera, abundante e rica. Então, a gente, e aí quando eu falo que a gente cria, é pelo sistema que criou a gente para criar nesse sistema de escassez, nesse sistema limitado, para que a gente dependa dele. Então, por que Cristo foi crucificado? Porque ele chegou para escravos falando que ele não dependia do sistema. Ele quebrou o sistema. E aí os romanos, obviamente, não iam deixar, né? Ninguém quebrou o sistema. E aí, né, acabaram crucificando, mas foi toda uma parte de uma profecia de tudo que ele veio construir, o próprio Cristo, né? Então, um coração simples, generoso e grato, ele já é rico, imagem e semelhança do Pai que está nos céus. Tá? Então, aqui eu vou trazer um pouco de vias mais práticas, mas qual que é a anatomia? Então, qual que é os processos de você manifestar algo na sua vida? Porque como o invisível, ou seja, o que está dentro, o que está no inconsciente, dita os resultados na matéria, a gente também traz mais um princípio hermético, né, que é assim em cima como embaixo, né, daí lembrando as 7 leis universais, uma das 7 leis universais. Ou seja, a gente cria escassez dentro de nós e ela reverbera do lado exterior, tá? Então, aqui, para ficar mais claro isso, eu trago um sistema, um funil de como que acontece o nosso processo de criação, tá? Então, eu trouxe aqui o zero, que seria como se fossem as emoções, tá? Os estímulos externos, os anjos e os demônios, que são mensageiros celestes, que vêm até nós, tá? E aquele sentimento que vem até nós, cada um vai sentir o sentimento, vai interpretar de uma forma, e vai depender do quê? Então, primeiro, das crenças que essa pessoa tem, tá? Então, o filtro primário é a lente pela qual a alma interpreta toda e qualquer realidade ao estímulo externo. Ou seja, tá? A crença que a pessoa tem é aquela crença assim, o dinheiro ele é bom, ou o dinheiro ele é sujo, pessoas ricas são ruins, pessoas que têm muito, para eu ter muito dinheiro, alguém tem que estar perdendo, tá? Então, supondo isso, não são crenças às vezes, não são crenças verdadeiras, são crenças às vezes que a pessoa viu numa novela, às vezes que ela viu numa situação do dia a dia dela. Muitas vezes os pais e as mães têm essa postura de pobreza e escassez, que é o natural, né, que a gente vê aí na maioria das famílias, né? E tudo isso vai sendo passado para a criança e ela cria aquilo como crença. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é irreal, tá? Então, se você assiste uma televisão, se você lê um livro, ou se você vive a realidade, o seu cérebro vai interpretar aquilo como uma situação. Então, assim, eu fiz A, aconteceu B, então isso é uma verdade. Mas não, isso é uma crença. Porque você viu aquilo acontecer e não necessariamente aquilo é uma verdade, tá? Porque às vezes pode ser um erro humano, pode ser uma falha. Isso não foi Deus que criou, a gente é co-criador, a gente pode fazer essas coisas aqui. Então, assim, por exemplo, a gente vê uma novela e desde criança você vê que pessoas ricas são ruins, essa é uma crença que fica instaurada dentro de você. E a nossa mente, ela sempre vai querer estar certa. E ela vai querer te provar que ela está certa. Então, quando você ganhar dinheiro, você vai sabotar para você não virar uma pessoa ruim. Você vai gastar dinheiro, seu carro vai quebrar, vai acontecer coisas extraordinárias para que aquele dinheiro não permaneça com você, mas por conta da sua crença interior, tá? Depois das crenças que a gente tem os sentimentos, que é como a gente traduz essas crenças, tá? Então, por exemplo, a gente tem medo, certo? Existe um medo. O medo de tubarão é um sentimento. É você dar nome para o medo. Eu tenho medo, novamente, emoção. Agora eu tenho medo de quebrar a minha empresa. Esse é um sentimento. Você sentiu o medo e você vinculou ele pelo seu sentimento, tá? De forma consciente, que esse medo era um problema relacionado a você, tá? E isso, novamente, é o segundo passo, né? Primeiro vem das suas crenças internas que estão no seu inconsciente, tá? Terceiro, aí vem os seus pensamentos, que é a sua arquitetura mental, ideias, estratégias, visões que nascem do seu estado emocional. Então, assim, aquilo que eu falei, você está com cortisol alto, você vai estar estressado, você não lê um livro, você não tem conhecimentos ricos dentro de você,
você só viu pessoas ruins na sua vida, as suas crenças eram limitantes de infância, como que vão vir pensamentos bons na sua cabeça para que você consiga, né, tomar ali uma boa decisão? Isso pode vir ali do seu espírito, em algum percentual, trazendo do seu superior, do seu Deus, dos seus guias, mas 90% do que vai vir na sua cabeça são de outros fatores externos. E aí, o quarto pilar é a ação. Então, primeiro você tem a crença, depois você sente, depois você pensa e depois você age. O ser humano é assim. Então, você age de acordo com os pensamentos que vêm na sua cabeça. Essa é a lógica. Opa, passei. É a lógica. Ou seja, a ação é a última. O que a gente vê aqui na matéria é a última coisa do que toda a criação do que você teve, tá? E esse organograma aqui eu estudei, ele aborda bastante até num livro que foi um dos primeiros livros que eu li de riqueza. Foi assim que eu comecei a estudar bem forte essa parte de até de hermetismo, de espiritualidade, porque eu busquei muito essa parte realmente do financeiro. Eu estava estudando muito sobre isso. E era os segredos da mente milionária. E ele fala exatamente isso, sobre crenças, sentimentos, pensamentos e ações. Então, assim, a ação que a gente tenta muitas vezes mudar, muitas vezes ela não estava você muda a ação, mas você não mudou a crença. Você vai continuar tendo ações ruins, não produtivas para a sua prosperidade, para a sua vida, porque a sua crença interior ela não mudou, tá? E aí aqui a gente só para finalizar a gente tem o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. O inconsciente está todas essas crenças lá dentro. Então, por exemplo, traumas de infância que a gente passou, vivências que a gente não superou, coisas que a gente não quer enxergar, tudo isso vai sendo jogado no inconsciente. Se você não ilumina isso, essas sombras tornam grandes demônios que atrapalham a sua vida, né, que vão sempre puxar o seu tapete. Na realidade, é você mesmo impedindo você de avançar, porque você acha que se você avançar, você é ruim. Então, a espiritualidade, ela vai trazendo sempre esses degraus que nós temos que desbloquear dentro de nós. Então, assim, se eu quero mudar o fator externo, eu tenho que mudar dentro. Então, assim, o que realmente você